audiocast do Ministério Infantil já vai começar. Eu sou a Caroline Vargas e você está no Carolita Protege. Oi, gente! Nós estamos aqui finalizando a nossa primeira série, Como Ser um Ministro que Influencia a Vida das Crianças. Nós vimos a importância de ter um perfil alinhado com a vontade de Deus. Vimos também a respeito da importância da nossa influência e como ser cheios dela, desenvolvendo o nosso caráter, se aperfeiçoando à medida que nós conhecemos a palavra. Agora eu quero falar para você como se tornar uma mulher de Deus, isso mesmo, ou um homem do Senhor, aquele que ama Deus e por isso serve as crianças. Então, tem 4 passos rapidinho pra gente já dar início aqui, sem mais delongas, foi coisas que eu trouxe pra vocês. 4 passos para tornar-se um homem de Deus. Claro que, gente, quando a gente coloca passos, não é coisas instantâneas, são processos da nossa caminhada ministerial, que à medida que a maturidade vem chegando, a gente vai conseguir avançar, mas é para que você possa realmente internalizar essas verdades que eu vou falar. Primeiro passo, então, é desejar realmente seguir a Jesus. Quando a gente segue a Jesus, a gente não olha para os problemas, para as circunstâncias, para os comentários, para os outros. Nós olhamos Cristo. E por Cristo nós fazemos. É por isso que a gente continua sem o apoio do pastor. É por isso que a gente continua ajudando a nossa líder, que talvez falou palavras que nos paralisou e tentou, fazer com que a gente desistisse, palavras que doeram, palavras fortes. Muitos pais não compreenderam o seu chamado. Às vezes a igreja não entende a importância do ministério infantil, mas entenda, você não está fazendo para pessoas. Apesar de cuidar de pessoas, amar pessoas, nós trabalhamos para o Senhor. Então nós precisamos seguir Ele. Segundo ponto importante para uma mulher de Deus, um homem de Deus, é lutar contra o pecado. A gente tem a incrível mania de achar que crente não peca. E essa é uma luta constante, porque primeira coisa, a gente tem que entender quando o evangelho chega na nossa vida, ele chega para nos salvar e depois ele chega para nos santificar. Então, o primeiro passo é sim a salvação, é a transformação, a reconciliação com o Pai e depois começar a transformação do nosso caráter para que a gente possa ser uma influência. Então, a gente precisa entender dos nossos erros, dos nossos pecados, a gente precisa entender que hoje o que vale muito, talvez, dentro do ministério infantil é o ego, a nossa vaidade de querer fazer mais, de querer fazer, de ter a ideia. E muitas vezes você até vê que a pessoa pegou uma ideia de uma outra pessoa e ela realmente refez para dizer que foi ela que fez, mas seria muito mais fácil ela compartilhar o que a outra tinha feito. Então isso é um pecado da vaidade, essa soberba, essa ganância. A gente tem que entender que nós estamos juntas para uma missão muito maior. Então essa questão do orgulho, do ego, precisa ser tratada e para o Senhor é um pecado. E quando realmente nós estamos em pecado, não adianta, a gente não agrada a Deus. Pode dar certo, a gente pode conseguir realizar os projetos, a IBF pode ser um sucesso, o congresso pode ser maravilhoso, mas será que o Senhor está alegre com você? Então toda vez que você fizer um projeto, algo muito bom, algo realmente que é uma bênção, sempre pergunte, será que eu estou agradando o Senhor? Porque é para Ele que você faz. E o terceiro passo é recuse a sua preguiça espiritual. A gente sabe que ministério infantil é um ministério que é acostumado a querer tudo pronto. Então é esboço pronto, material pronto, aulas prontas. Mas, gente, entenda a responsabilidade e o chamado que o Senhor deu a você. Você é um influenciador, você carrega algo precioso. Então você não pode ter preguiça ou não pode deixar que a preguiça te paralise. Então vença a preguiça espiritual. Uma vida, ela é cheia de escolhas. E a cada dia a gente pode escolher sim o que a gente vai ou não vai fazer. Então, desde que esse audiocast começou, eu tô falando, meninas e meninos deste ministério infantil, por favor, leia a Bíblia, comece por um capítulo, tenta um versículo, mas leia a Bíblia, leia Romanos, leia o Novo Testamento ali, começa com Marcos. Marcos é super legal, você que não tem o hábito de ler a palavra, começa por livros, faça um plano, mas leia, ore, jejue, faça cursos,
consuma conteúdo mesmo que vai te edificar. Para de ficar vendo meme na internet. Entenda que o teu tempo é precioso. Enquanto você às vezes está vendo algo que não vai te edificar, que não vai te trazer crescimento, você tá perdendo seu tempo. Os dias estão passando para todos. E como que alguns conseguem fazer mais do que os outros? É porque usa uma gestão inteligente do tempo. E a gente precisa entender isso. Vamos lá, vamos terminar tudo que a gente começou. Eu comecei esse ano muito, mas muito focada. E eu pretendo continuar assim. E quero que você também continue nessa pegada. Termine aquilo que você se propôs. Faça pequenas metas, sabe? Metas para sua vida mesmo. Qualidade de vida. Tenha hábitos saudáveis. Procure acordar um pouco antes. Dormir mais cedo. Beba mais água. Faça uma caminhada. Saia ali da tua rota. Se você quer ter resultados diferentes esse ano, você precisa ter o quê? Comportamentos diferentes. Então não adianta achar que você ficar tudo na mesmice e você vai ter algum resultado diferente. Você precisa ir atrás. E também assim na sua vida espiritual. Quer ser usada por Deus? Quer que o Senhor te dê revelação? Quer ser um instrumento? Você precisa ter intimidade. Você precisa ter uma vida de comprometimento. Você precisa ter uma vida realmente de entrega. E para que Ele possa te usar como canal de bênçãos. Então a gente colocou alguns passos aqui, né? Que como eu disse anteriormente. Claro, gente, que não é um atrás do outro. Isso vai de cada momento, vai das experiências que você tá tendo com o Senhor, vai aquilo que você tá aprendendo mais de Deus. Mas essas são algumas dicas que eu tenho pra você. É importante você entender e vencer essa preguiça espiritual, ler a Bíblia, ler livros, consumir conteúdos realmente edificantes. E você, né, o quarto modelo ou passo aqui poderia falar: encontre um bom modelo, ok? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então tente traçar uma imagem de uma mulher de Deus ou de um homem de Deus que esteja fazendo a diferença hoje. Alguém que seja maduro para ser a pessoa que você vai aprender. E é por isso que eu até comentei com algumas meninas em um dos grupos. Eu recebi um comentário aqui do Chá de Bonecas, do curso que a gente tem gratuito no YouTube do Chá de Bonecas, que uma menina disse assim: que pena que eu só te conheci agora. Às vezes, outras falam assim: meu Deus, por que eu não vi isso antes? Nossa, Carol, eu não sabia que estava acontecendo essa série. Por quê? Eu super entendo. A gente tá na era de mais acesso à comunicação. É onde a gente tem comunicação e conhecimento e informação à torto e à direita, como é um ditado muito popular aqui na minha terra. A gente tem muita facilidade para ter esse tipo de conteúdo. Conteúdo bom, conteúdo gratuito, conteúdo relevante. E é este muitas vezes o problema. Por quê? Porque o ser humano precisa de limite. Tudo que não tem limite é prejudicial, mesmo sendo algo positivo. O fato de você ter muita gente que você segue, o fato de você fazer muito curso, de você comprar muito livro, de você ter muito visual, é que você não vai ter foco. É muita coisa para você pensar. Então, faça uma faxina. Eu te desafio. Tá? Faça uma faxina nos seus e-mails, tá? Descadastre aí um monte de e-mail que você começa a encher sua caixa de entrada e fica aquela bagunça, vai lá. Outra coisa, faça uma faxina no seu celular, gente. Tanto print e foto na sua galeria que você nem volta pra ver. Então, abra espaço pro novo. Faça uma faxina no seu guarda-roupa, veja que você não usa. Faça uma faxina nos seus visuais. Ai, isso me doeu. Gente, por 2 anos eu fugi disso. Eu fugi de entrar no depósito dos meus visuais e fazer uma faxina naquele lugar. E esse ano eu falei: eu vou fazer isso. Eu me comprometo. E vocês viram, quem me acompanha no Instagram da Carolita Protege, viu, eu doei 4 sacos de 200 litros de visual. E são visuais que eu, gente, fazia muito tempo que eu não usava. E pra que eu vou ter aquilo lá? Ai, se um dia eu precisar, o Senhor vai me dar condição, vai me dar estratégia. A gente precisa entender os recursos que às vezes a gente tá guardando, a gente deixa de abençoar o outro. Então, faça uma faxina, abençoe os outros, ok? Faça uma faxina em livros. O ano passado o Senhor já me direcionou mesmo, porque eu era muito apegada a livros. Faxinei meus livros, ouvi e obedeci, e eu entendi que o Senhor trabalhou em mim. Este ano já comecei disposta, então faxina em rede social, ok? Para de seguir muitas pessoas, vê quem realmente vai trazer aquilo que você precisa, que vai acrescentar, entende? E começa a selecionar, começa a dar prioridade àquilo que você acha
acha que vai ser efetivo na sua caminhada. Então, esse é o quarto passo, né? Ou dica que eu dou para que você seja realmente usado pelo Senhor. Porque aí, assim, você vai eliminar as distrações e você vai ter mais tempo para consumir aquilo que vai te edificar, aquilo que vai de encontro com a sua necessidade. Em Mateus 7, 8, a palavra do Senhor nos diz assim: peça e lhe será dado, busque e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. A gente viu que o apóstolo Paulo foi um homem de atitude. Tio Paulo tinha comprometimento, atitude. Tudo que ele começava, ele terminava. E esse é um desafio para mim, para você, que está ouvindo esse audiocast. Então, olha só. Além disso, ele também foi um tio de verdade, um líder de verdade, um professor de verdade. Ele era inteligente, bem educado, né? Se a gente pegasse ele agora e comparasse Paulo no cenário atual, por exemplo, Paulo seria considerado uma grande personalidade. Fazia tudo isso sozinho. Ele era capaz de ficar de frente com um grupo de filósofos gregos e falar ali por horas com os melhores deles debatendo. Podia ficar diante de reis e falar com tanta confiança que o público real ficaria maravilhado. Ele tinha uma ótima oratória, mas além de tudo, ele estava bem preparado, ele sabia aquilo que ele pregava e aquilo que ele estava falando. Então, quando você sabe, quando você se prepara, por isso que o estudo é importante, você passa muito mais o convencimento para o seu público, aquele que você ouve. Então, não adianta você achar que você vai pregar bem se você começar a preparar a sua ministração e a sua pregação em cima da hora. Vou ministrar na EBD, sou eu que vou dar EBD para as minhas crianças, e aí? Eu pego a revista, eu pego ali o direcionamento do meu líder no sábado à noite, sendo que domingo de manhã eu vou ter que estar pronto. Então, entenda que a gente precisa desse tempo, a gente precisa desse comprometimento. Humanamente, a gente olhando para o tio Paulo, né, ele era autossuficiente e ele era de extrema competência. E aí, gente, você pode se espantar ao saber que ele era um defensor da completa dependência de Deus em oração. Ou seja, uma pessoa que conseguia fazer muita coisa sozinha, uma pessoa que tinha essa capacidade de liderar, gente, outros, de encorajar, de exortar, de direcionar os outros, ele tinha essa consciência de ser dependente de Deus. Então, não que a gente tem que fazer tudo sozinho, porque a gente não precisa. A gente entende que ministério é uma equipe, são vários ali trabalhando para o Senhor para atender crianças. E mesmo assim, quem tá me ouvindo que é líder, precisa entender dessa dependência do Senhor. E aí, gente, se a gente olhar, né, eu falei de características físicas ali do perfil do apóstolo Paulo, e falei também sobre algo muito importante, que é a dependência de oração que Paulo tinha. A gente vê que isso contradiz todos os princípios de liderança inata, né? Porque eu sei, eu tenho habilidades, eu tenho capacidade, então eu vou fazer na minha força. Não. Paulo, tudo que ele fazia, ele buscava a Deus. E Jesus também, gente. Pensa, Jesus era perfeito, era o homem perfeito nessa terra. E mesmo assim, ele não arrastou a dependência do Pai. Então, um líder que quer impactar, um ministro que quer fazer a diferença na vida das crianças, primeiro, tem que se enxergar, né? Por isso que a gente falou de perfil. Depois, tem que conhecer a palavra e deixar ser moldado o seu perfil através da palavra. E o meu último conselho dessa série de audiocasts é você ser dependente de Deus em oração. Carol, eu não gosto de orar. Eu também não gostava, gente. Eu sempre conto que eu aprendi a orar com a minha filha. Ela é uma criança tímida, uma criança que ela não gosta de falar em público, ela não gosta de se expor, mas desde pequenininha ela orava bastante. E aí eu comecei a ver ela, isso, né? Ver e ficar envergonhada, porque eu não fazia isso. Quando a gente ia almoçar ou jantar, ela pedia pra orar, e ali ela intercedia por todo mundo e ficava um tempão orando. E aí a gente foi falando: Alice, você precisa orar pra comida, na comida, e aí mostrar pra ela os tipos de intercessão. Mas o Senhor foi ministrando na minha vida, que na verdade eu deveria ser como ela, né? E não o contrário. E aí eu comecei a ter um tempo maior de oração. Eu acho que a oração é uma coisa que a gente falha muito dentro do ministério infantil. A gente tem que entender que a oração, ela é uma conversa com Deus. Ela é uma comunicação, gente. Igual a gente fica falando com os nossos amigos no WhatsApp, igual a gente fica falando o tempo todo, é exatamente, a gente não precisa orar somente quando nós acordamos, almoçamos ou dormimos. A gente pode estar em espírito de oração, orando sem cessar, né? Se comunicando, né? E aí, olha que incrível isso. A comunicação é sempre uma via de mão dupla.
ela requer a participação ativa de duas pessoas, no caso de Deus e do seu povo. Se o Senhor se comunica conosco pela sua palavra, por isso que a gente falou a importância de você dar a palavra de Deus. Eu sei que existem muitos livros maravilhosos, mas faz hoje um voto se você não fez. Se comprometa, eu te desafio. Faça um estudo bíblico, começa a ter a Bíblia como manual, como ferramenta. E é verdade, gente, não é clichê. Entenda que isso vai potencializar o teu ministério, tá? E então, se Deus, ele fala conosco pela palavra dele, nós respondemos em oração. Isso é fantástico, vou falar de novo. Se o Senhor nos comunica conosco pela tua palavra, nós respondemos ele orando. E ele deixou livre acesso a nós. Então, gente, fala com o Senhor, ele tem saudade de ouvir a sua voz, sabe? Ele quer gastar tempo se relacionando com você e você vai se relacionar com Deus, com teu pai, quando você gasta tempo com ele, quando você tirar, muitas distrações pelo caminho e colocar esse relacionamento como prioridade, sabe? Por isso que eu falei antes, faz uma limpa daquilo que te distrai, faz uma limpa daquilo que você tá perdendo, começa a falar, aonde eu estou gastando o meu tempo, na maioria das vezes, de coisas que não são importantes, né? Por exemplo, cuidado com a casa, os afazeres, né? Isso é primordial, é importante. Mas onde está indo o meu tempo livre? E aí você vai ver quais são as suas distrações. E outra coisa que é incrível, que a gente aprende muito com Paulo. Paulo, nos piores momentos da vida dele, quando ele foi preso, quando ele foi levado a bordo do navio, e aí ele ficou acorrentado, o soldado romano ficou lá o tempo todo, então aí teve uma tempestade, enfim, deu tudo errado. Mesmo assim, ele orava sem cessar, ao ponto do Senhor falar com ele em sonho e ele acalmar o coração dele. Então, assim, pensa lá em Atos 27, 25, que vai contar mais ou menos essa narrativa da história que eu passei pra vocês. Mas entenda que os grandes homens de Deus, Jesus, o nosso maior modelo de perfil, ele não ficava um dia sem orar, ele não cessava suas orações, ele intercedia pelos outros e por ele mesmo. Tudo que ele ia fazer, ele procurava e pedia ao Pai. E eu acho que é isso, fazer a vontade do Pai é perguntar para ele o que ele quer que você faça. Então, espero que você tenha sido abençoado com as nossas audiocasts. Tem muita coisa para vir, então não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e enviar esse vídeo para aquela tua amiga, alguém da tua equipe que precisa dessa mensagem.